Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para uma aula 44 de matemática, tá? É o último assunto desse ano, né? Que nós vimos divisão, vimos os gráficos. E só para terminar, né? Para nós terminarmos o ano, isso não vai cair na prova, porque a prova já vai acontecer. Então, é para vocês terem um conhecimento para o terceiro ano, tá bom? Então, nós vamos hoje falar sobre medidas. Vamos medir. Então, nós temos aqui a régua, uma trena, e esse aqui é tipo uma régua que geralmente quem usa é pedreiro, tá? Também é um metro conhecido, ele é feito de madeira, tá bom? Aí, nós vamos na apostila, na página 76 até a 81, ok? Então, vamos lá. Então, aqui na 76 e na 77, nós temos aqui, quando você vai ao pediatra, né, desde pequenininho, o pediatra ou a pediatra tem lá na parede, né, para você ver acompanhar o seu crescimento, né? E como é que ela acompanha? Medindo a sua altura. Aí você encosta lá na parede, né? Ou em casa, a mãe também às vezes pode fazer, né? E aí vai acompanhando a altura de vocês, tá bom? Então vamos lá. Próxima página. Se eu conseguir ir para a próxima. Então, olha lá. Agora vamos dividir a tela aqui da página. Então vamos lá. Medindo comprimentos. Então, assim, nem sempre temos instrumentos de medida, como a régua, né? Ou um metro, uma trena, próximos a nós quando precisamos realizar uma comparação. Portanto, em muitas situações é comum usarmos partes do corpo para medir comprimentos e fazer estimativas. Estimativas é saber mais ou menos, não é aquela coisa exata. Ah, eu falo assim, eu moro a 5 quilômetros de algum lugar. É mais ou menos, porque eu não sei, né? Só medindo certinho para saber se é 5 mesmo, tá bom? Então, a estimativa é mais ou menos, um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui várias cenas, 3 cenas, várias não, 3 cenas, a cena 1, a 2 e a 3. Vejam que ela está medindo aqui, aqui e aqui. O que ele está usando? Pode usar palmos, pés ou passos, certo? Então, aqui, no primeiro, isso aqui é comum fazer quando vai fazer jogar bola, né? Vai fazer o gol. Ah, não tem a trave do gol. Ah, então faz o gol ali. Tá vendo que ela tá com a bola embaixo do braço ali, ó? Porque vai fazer o gol, vai medir o gol para ver quanto de largura vai ter o gol. Então ela tá medindo com os pés. Aqui ela tá medindo um quadro, né? Deve ser. Aqui ela tá medindo com os palmos. Então ela vai dizer: ah, tem 4 palmos, 5 palmos. E aqui ele está medindo com os passos, tá? Então você vai completar ali, certo? Você já precisou usar os pés para medir comprimentos, como a menina da cena 1, ali no caso dos pés, né? Geralmente os meninos usam isso, como eu falei, para medir o gol, tá? Na sua opinião, por que algumas vezes usamos as mãos para medir comprimentos, como na cena 2? Então, como nós falamos, né? Se não tem uma régua, vamos na mão, né? Por que você acha que o homem, na cena 3 acima, está medindo o comprimento do sofá contando os passos? Mesma coisa, né? Porque ele deve não ter uma trena para medir, né? Tá? Então, o sofá tem tantos passos, ok? Vamos para a outra página. Agora, esta outra página deveria ser feita na escola, né? Porque aqui está falando de carteira, né? A sua carteira, a janela lá da sala de aula e aqui do mural. Então, você vai fazer o seguinte: ao invés de fazer lá na escola, porque não tem jeito, então você vai tentar, pelo menos, assim, pegue a mesa da escrivaninha que você tem, ou a mesa da sala,
e use os palmos, tá? Os palmos são assim, 1, 2. Daí você vai. E vai indo, 3, 4. Peça ajuda para algum adulto. Pega a janela do seu quarto, vai medir com os pés. Fica do ladinho da janela, vai medir com os pés. Os pés é assim, um aqui encostadinho no calcanhar do outro, tá? E você vai, um quadro que a mãe tenha, ou você tem um mural no seu quarto, algum quadro, alguma coisa, você vai medir com os passos, tá? Isso aí. Aí vocês vão perceber que, aqui no número 4, para juntar-se a 3 ou 4 colegas para comparar as medidas, tá? Desses 3 objetos aí. Só que, como não tem jeito, eu vou explicar. Então, é assim, quando eu vou medir com os passos, os palmos, por exemplo, a minha mão é do tamanho da sua mão? Óbvio que não, a sua é bem menor que a minha. Então, na sua pode ser que dê 4 palmos, na minha pode ser que dê 3, dê 2, tá? Por quê? Porque o tamanho da mão é diferente, né? Então, quando eu vou pedir para uma costureira fazer uma saia para mim, aí eu vou falar para ela assim, ó, você faça a saia com 4 palmos, 6 palmos. Só que a mão dela é menor que a minha. O que que vai acontecer? A saia vai ficar curta, né? Porque a minha mão é maior, a dela pode ser menor. Ou ao contrário, né? A mão dela pode ser maior que a minha, a saia vai ficar mais comprida. Entendido? Então, quando nós temos assim, medir com os pés, com os passos, com os palmos, vai acontecer que cada um vai ter uma medida, porque pode ser que dê empate, porque a sua mão é do mesmo tamanho da mão do seu amigo, mas na maioria das vezes pode ser que dê diferença, por quê? Porque o tamanho da mão é diferente da sua, ou o passo que você deu é um pouco maior, um pouco menor do que o seu amigo deu, ok? Então vamos passar para outra. Bom, nós temos um texto aqui que diz assim: imagine um mundo sem os avanços da ciência e da tecnologia que conhecemos hoje. Sem celulares, computadores, carros, aviões, indústrias de tecnologia como as que extraem petróleo do fundo dos oceanos. Mas imaginem também esse mundo sem conhecer processos simples, como medir o comprimento usando uma trena ou a massa sem uma balança. Então, quando você a massa sem uma balança é a massa do seu corpo, tá? O peso do seu corpo em uma balança lá na farmácia. Mas esse mundo já existiu sem tudo isso, né? Nesse tempo, as pessoas usavam as partes do próprio corpo para realizar medições, como o comprimento do pé, a largura da mão, a grossura do dedo, o tamanho de uma passada. Utilizavam ainda vara ou bastão. No entanto, com o passar dos anos e o surgimento das civilizações, esses processos tornaram-se insuficientes, uma vez que as partes do corpo variam de tamanho de um indivíduo para o outro, foi o que eu expliquei, né? As relações de comércio, as construções de casas, as divisões de terras, aliadas a outras atividades da vida cotidiana, exigiram a adoção de unidades padronizadas de medida. Então, 1 metro aqui é 1 metro no Japão, é 1 metro nos Estados Unidos, é 1 metro no mundo inteiro, né? Porque eu vou comprar uma casa de 100 metros. Ah, eu quero uma casa de 100 palmos. Mas lá no Japão a mãozinha do japonês é menorzinha. Então, vai ficar uma casa muito pequenininha, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Que partes do corpo eram usadas para realizar medições de acordo com o texto? Olha lá. Então, opa, epa, epa, epa. Aqui, cliquei errado. O pé, a mão e o dedo. Escreva o nome de 2 unidades padronizadas de comprimento que você conhece. Então, assim, como eu já falei, pode ser, vou dar uma dica aqui, vamos lá, pode ser o metro e o centímetro, ok?
Andressa usou uma caneta para medir alguns comprimentos. Anote as medidas que ela obteve. Então, aqui, ó, ela usou a caneta, tá vendo? Então, aqui deu quantas canetas? Uma, duas, três. Então, 3 canetas. E aqui, 2 canetas. Mas se você medir aí com uma outra tipo de caneta, maior ou menor, pode dar diferença, né? Ricardo precisava medir o comprimento de uma caixa. Veja como ele fez. O presente tem 3 canetas de comprimento. Para o presente caber na caixa, quantas canetas o comprimento da caixa deve ter? Então, isso aí. Mais de 3 canetas, tá? Então, se o presente tem 3 canetas de comprimento, a caixa tem que ter um pouquinho mais, senão não cabe, né? Se deixar muito justa com 3, né? Vamos lá. Que outras medidas além do comprimento Ricardo precisava ter tirado para ter certeza de que o presente caberia na caixa? A largura também, né? Não só aqui o comprimento, tá vendo? Ele tem que ver a largura, se vai caber, né? Vamos lá. Continuando. Vamos passar lá para outra. Vamos falar sobre o metro, tá? Que é uma das unidades de medida, né? A unidade de medida. Então, o metro é uma unidade padronizada, que é padrão, porque é para todo mundo, de medida de comprimento. Veja alguns instrumentos que usamos para realizar as medições de comprimento. Então, nós temos aqui a trena, a fita métrica, que às vezes tem em casa, o metro de carpinteiro, de pedreiro, tá? Aí, você vai ver que lá no final da apostila tem uma fita métrica para você montar. Cadê a minha fita métrica aqui da apostila? Eu sei que tem. Lá na 259, ó, essa aqui, ó, tá? Você vai medir, vai montar, né, com a ajuda de um adulto, vai montar. A fita métrica que você vai montar, ela vai ter 1 metro de comprimento, ok? Agora eu perdi a página aqui, espera lá, fiquem aí, tá bom? Então, essa fita métrica vai ter 1 metro, tá? Aí, aqui diz assim, veja como Luciana e Flávio usaram a fita métrica para medir o comprimento da mesa. Essa mesa mede 1 metro de comprimento. Olha lá, um segurou aqui, o outro puxou lá e conseguiram medir, tá? Compare o comprimento da fita métrica que você montou na atividade anterior com o comprimento de alguns objetos da sua sala de aula. Não tem como da sala de aula, da sua casa, tá? Depois desenhe nos quadros abaixo os objetos que você mediu de acordo com a legenda. Então, assim, pelo menos uns 2, tá? Objetos com menos de 1 metro. Então, você pega a sua fita métrica e vai lá nos seus objetos, na sua mesa, na sua cadeira, no seu travesseiro, na sua televisão, cuidado com a televisão, ou no seu guarda-roupa, na porta, janela. Aí você vê uns 2 objetos que têm menos de 1 metro de comprimento. Aí você pode ver, achar pelo menos, que tenha 1 metro de comprimento. É meio difícil, mas dá para achar. Se não achar, não tem problema, tá bom? Nós estamos aqui na 80. Nossa, falei que era até 81. Fui até 83. Não tem problema, tá? Vamos até 83. Eu vou marcar aqui, porque senão depois eu esqueço, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui, peraí. Ai. Sabe que a professora está numa correria? Então, eu coloquei lá até 81, mas até 83, tá bom? Um beijo a todos, fiquem bem e até mais. Boa prova. Boas provas ainda, né? Porque boa prova. Beijos.